Tá legal? Bom dia a todos. Muito obrigado, desembargadores, pelo convite, pela organização deste encontro sobre a cidade do Rio de Janeiro em 2020. Eu penso que é extremamente oportuno que, no âmbito da Escola de Magistratura, nós estejamos discutindo a cidade. E, justamente, em tempos tão difíceis, né? Em tempos de tanta polarização, não apenas no mundo, não apenas no Brasil, mas no mundo. E o Congresso Mundial de Arquitetos, que se realiza o ano que vem, aqui no Rio de Janeiro, em julho, é uma promoção da União Internacional de Arquitetos. Ele é realizado a cada 3 anos numa cidade de um país membro da União Internacional de Arquitetos, e é o maior evento da arquitetura. E a arquitetura, no entendimento, como hoje nós a consideramos, sobre o espaço construído em geral, e não apenas a obra de exceção, não a obra do arquiteto excepcional. A arquitetura é o conjunto construído. Então, nós vamos tratar da arquitetura, da cidade, do território, e não apenas de um modo corporativo entre os arquitetos, mas em amplo diálogo com a sociedade. Eu tenho algumas imagens sobre o Congresso, mas antes, desembargadores, eu vou me permitir comentar alguns aspectos que são, me parece, absolutamente relevantes em relação ao nosso tempo. Eu situaria as enormes dificuldades que as cidades brasileiras apresentam, ao mesmo tempo em que elas significam um excepcional patrimônio construído nas últimas décadas pelo povo brasileiro. O Brasil, desde que eu nasci há muito tempo, mas não exageradamente, desde então, o Brasil multiplicou a sua população como nenhum outro país do mundo multiplicou proporcionalmente num período dessa magnitude, meados do século passado para agora. E a população urbana brasileira cresceu ainda muito mais do que a população do país. As cidades brasileiras cresceram de 12 milhões de pessoas para 175, 180 milhões. Mais de 15 vezes em poucas décadas, ou algumas décadas, e foram construídas do modo que nós conhecemos, no modo das dificuldades do povo brasileiro. Portanto, hoje elas se apresentam com uma característica de escassez de serviços públicos, de escassez de infraestrutura, e, ao mesmo tempo, numa evidência do enorme esforço que as famílias construíram para construir dia a dia as suas casas, na precariedade possível. Quando eu comento isso com meus amigos, quando eu comento com meus alunos, eu faço uma pergunta que não é apenas retórica. É a seguinte: em geral, o público é de nível universitário, portanto, estão bem situados, em geral, na sociedade. Talvez não tanto quanto aqui, mas estão bem situados. E eu perguntaria, então, para vocês, qual é a expectativa, levante a mão, por favor, de quem acha que nos próximos 15 anos pode ter a sua casa própria
se não tiver financiamento, se não tiver herança ou se não acertar na loteria. Quem, poupando exclusivamente com o seu trabalho, terá essa possibilidade de ter a sua casa própria. Quem? Alguns vão de levantar a mão, mas aqui. Ninguém levantou. É essa a realidade das nossas cidades. Mais de 80% do que foi construído com a poupança do dia a dia das famílias pobres. E elas construíram suas casas, mas não têm condições de produzir as infraestruturas. As infraestruturas são necessariamente produção coletiva. São os governos, é a poupança coletiva que é capaz de implantar as infraestruturas. Por isso que mais da metade dos domicílios brasileiros não tem saneamento adequado. Por isso é que nós temos também uma enorme deficiência na mobilidade urbana. Que nós temos, no caso do Rio de Janeiro, a maior percentagem entre todas as cidades brasileiras, inclusive São Paulo, a maior percentagem de pessoas que levam mais de 2 horas para se deslocar da casa para o trabalho e outros tanto para voltar para casa. Enfim, esse panorama vocês conhecem perfeitamente. Esse é um desafio que nós precisamos enfrentar. 1/3, praticamente, das cidades brasileiras é produzida na informalidade mais absoluta das favelas. E agora o exemplo de Paraisópolis, em São Paulo, inserida no Morumbi, onde 100 mil pessoas não têm área de lazer suficiente, é uma evidência dessa precariedade. E nos últimos dias, nós fomos informados, mais uma vez, que a renda no mundo, e no Brasil também, a renda tem se ampliado entre os 1% mais ricos e os 50% mais pobres. E isso não é de hoje, isso é de décadas, sem mudanças expressivas ao longo desse período todo. No Brasil, hoje, o Brasil é entre o cálculo do Thomas Piketty e também, recentemente, do IBGE, o primeiro ou o segundo país com maior desigualdade, em que o 1% mais rico da renda, não é patrimônio, é renda, detém 28% a 29% da renda nacional. E o 50% mais pobre não chega a 5%. Se essa é uma evidência importante do ponto de vista da economia, quando nós juntamos isso com a questão urbana, nós vemos que não é simplesmente a questão da renda um fator do desequilíbrio social. É também a falta de condições de infraestrutura e de serviços públicos. Porque com a mesma renda parca, se houver serviços públicos, se houver infraestrutura, as condições são diferentes. Portanto, a redução da desigualdade se apresenta positivamente. Sem entrar em outros temas, eu diria que, se nós não ampliarmos enormemente o diálogo com a sociedade, se nós não reconhecermos esses desafios da nossa sociedade, onde 85% da população brasileira mora em cidades, e a cidade, no mundo do século XXI, é o lugar do conhecimento, é o lugar da inovação, e sem cidade não há desenvolvimento, se nós não reconhecermos isso e refizermos essa situação, nós vamos ficando cada vez mais para trás. O ano de 2020 no Rio de Janeiro é uma oportunidade de nós termos uma agenda positiva, de nós, de certo modo, driblarmos a polarização maniqueísta que hoje nos assola. E, em cima de temas concretos de interesse geral, podermos produzir uma reflexão
e propostas para 2025, para 2030, construindo cidades mais equitativas. É uma pretensão exagerada? É. Em 2013, quando o Instituto de Arquitetos do Brasil apresentou a candidatura do Brasil e do Rio de Janeiro para ser a sede do Congresso Mundial de Arquitetos, o Brasil era outro. Em 2014, quando no Congresso da África do Sul, o Rio de Janeiro venceu Paris e Melbourne na disputa por ser sede do Congresso Mundial, o Brasil era outro. Mas de lá para cá, ficou mais evidente a necessidade de nós unirmos esforços para construir uma nova agenda. Uma agenda correlacionada com os Objetivos de Desenvolvimento da ONU, com a nova agenda urbana, e uma agenda que seja capaz de enfrentar esses desafios que nos atormentam, e sem o que não teríamos muita esperança. Mas eu acho que temos todas as condições para isso. Estar aqui hoje com vocês na Escola de Magistratura, onde a questão do direito à cidade é um pilar importantíssimo, correlacionando esse direito com o concreto do espaço ocupado na cidade, eu acho que é uma evidência dessas potencialidades. Tenho tempo ainda para apresentar alguma coisa? Então, dá para ver aí ou é melhor apagar um pouquinho a luz aqui? Não, mas eu digo, a imagem não está muito fraca? Ah, tá, obrigado. Todos os mundos, um só mundo, Arquitetura 21 é o tema do ano 2020. A nos dizer sobre a multiplicidade e diversidade do mundo contemporâneo e que todos nós somos, ao mesmo tempo, responsáveis e receptores das ações de todo mundo. E a Arquitetura 21, isto é, o espaço, a cidade do século 21, a responder esses desafios. No Rio, em 2020, nós teremos o Congresso Mundial de Arquitetos, que é o maior evento da arquitetura global, em decorrência do Rio ter sido escolhido como sede do Congresso, a Unesco, em janeiro deste ano, pela primeira vez na história, designou uma cidade como capital mundial da arquitetura. E ao longo do ano 2020, então, teremos eventos multiplicadores na cidade para levantar essa questão e buscar os seus resultados. E o Fórum Mundial de Cidades, que reunirá prefeitos das antigas cidades, das cidades que foram sede dos congressos mundiais. Portanto, o Brasil e o Rio de Janeiro estarão no foco do debate mundial sobre o desenvolvimento das cidades. Os objetivos estão correlacionados com, eu comentei antes, com os 17 ODS da ONU. E aí não dá para ler, provavelmente vocês não estão lendo. Dá para ler? Vai. Então, aí é reconhecer esses desafios da cidade, é promover o intercâmbio de experiências exitosas, é desenvolver a inovação, ampliar o conhecimento sobre o que se produz de novo para o futuro das cidades, divulgar o Rio de Janeiro e o Brasil no âmbito do turismo, enfim, objetivos amplos que nos animam no debate. O Congresso se dará de 19 a 22 de julho, teremos mais de 20 mil pessoas, eu imagino que vamos ultrapassar 25 mil, teremos exposições, feira, debates de diversos níveis, 6 keynotes internacionais de primeiríssima qualidade, 5 prêmios Pritzker. Pritzker é o prêmio mais importante da arquitetura, equivalente ao Nobel. Seminários e workshops
visitas guiadas, enfim, fazendo com que a cidade esteja ao alcance dos que nos visitam, mas, sobretudo, que a cidade esteja disponível para a sua população reconhecer-se no seu patrimônio, reconhecer-se nas suas belezas produzidas pela cultura e não apenas pela natureza, e são inúmeras e representam 5 séculos do nosso país, num lugar restrito do centro da cidade. Aqui nós temos a expressão maior da produção arquitetônica, da cultura arquitetônica brasileira de 5 séculos. São 4 eixos temáticos em que se abordam a diversidade e a mistura, fragilidades e desigualdades, enfim, temas que são os candentes da atualidade. Em março, abril, maio e junho, nós teremos 4 meses de debates preparatórios sobre temas transversais importantes para as cidades, como mobilidade, infraestrutura, inovação. Nesses debates preparatórios, em março, abril, maio e junho, tiraremos propostas, conceitos e propostas que chegarão no Congresso, debatidos, irão à plenária no último dia e se constituirão com uma Carta do Rio de Janeiro, com propostas para a cidade do Rio de Janeiro, cidades brasileiras e cidades do mundo para 2025, para 2030. Nós estamos tendo, neste ano, no Brasil e em alguns países, já realizados ou em realização, 82 encontros preparatórios mobilizadores. Nós imaginamos que no ano que vem não teremos tanto, porque é menor, mas teremos mais consistentemente os debates elaborados, sobretudo nesses 4 meses. Aí o quadro de palestrantes, tempos de discussão, são mais de 150 palestrantes, produzem workshops, mesas redondas, etc. O nosso comitê de honra é presidido pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha, Pritzker brasileiro, e é composto por personalidades como Cisa Vieira, arquiteto português importante, Jaime Lerner, Francis Querê, um jovem arquiteto do Burkina Faso, que é uma expressão importantíssima da arquitetura mundial, embaixador André Corrêa do Lago, Marisa Moreira Salles, Gilberto Gil, que foi o primeiro a tratar o tema da favela lá nos anos 60 de um modo lúdico, e foi ministro da Cultura, e outras personalidades. Temos um comitê científico composto por 6 brasileiros e 5 representantes, arquitetos representantes, um de cada continente. E, junto ao Congresso, estamos num trabalho de já mais de 2 anos, junto aos equipamentos culturais do Rio de Janeiro, para que durante os meses que antecedem o Congresso e os meses seguintes ao Congresso, haja uma convergência de atividades culturais no Rio de Janeiro que amplie o diálogo entre a cultura arquitetônica, a cultura urbana, a arquitetura e a cidade, através de exposições artísticas, exposições de arquitetos, festival de cinema, 1 ou 2, correlacionando cidade e cinema, festival de música, correlacionando música e arquitetura, fotografia e até uma exposição de moda, correlacionando moda e o tempo da arquitetura e o estilo arquitetônico, entre outras atividades. Então, mais de 40 equipamentos culturais organizados para isso. Só o Museu Nacional de Belas Artes fará 4 exposições, uma de Cisa Vieira, o maior arquiteto, na minha avaliação, no momento, português, Pritzker, organizado pelo governo português, uma exposição de Grandjean de Montigny, que é o primeiro grande arquiteto no Brasil que construiu a Escola de Belas Artes e o primeiro curso de arquitetura lá, quando Dom João estava aqui, 1816,
É o primeiro curso superior civil do Brasil implantado. Granjão de Montigny tem 240 desenhos originais no acervo do Museu Nacional de Belas Artes e estarão nessa exposição. Estarão os desenhos também de Adolfo Morales de los Rios, que é o principal arquiteto da Avenida Central ao tempo de Pereira Passos. E de Le Corbusier, as palestras de Le Corbusier, o grande arquiteto modernista, que veio 2 vezes ao Brasil, fazendo palestras em 29 e 36, e cujos painéis, não tinha slide naquela época, não tinha PowerPoint, ele tinha umas pranchas grandes de papel, e ele sobre elas desenhava e escrevia as palavras de ordem. Esse acervo, que é uma raridade, também estará exposto pelo Museu Nacional de Belas Artes. Aí o Paço Imperial, o Museu Histórico Nacional, a Casa França Brasil, o Museu de Arte do Rio, a Casa Roberto Marinho, Moreira Salles, enfim, uma infinidade de equipamentos culturais, durante esses meses, estarão apresentando questões sobre a cidade ao alcance da população, ampliando, portanto, esse conhecimento sobre o que se produz. São as associações mais importantes, as instalações, muito rápido. A abertura vai ser no Maracanãzinho, todos os principais eventos serão no Porto. Nós trouxemos o Congresso para o centro da cidade, embora tenhamos, quando apresentamos a candidatura, nós a apresentamos no Rio Centro, porque a União Internacional de Arquitetos exigia tanta coisa, assim, tinha que ter uma sala com 10 mil lugares, tinha que ter tantas salas que não existia, senão no Rio Centro. Então nós apresentamos no Rio Centro. Ganhamos, aí depois convencemos, olha, todo mundo vem para o Rio, não pode ser lá. Tem que ser no centro. Então, estamos fazendo o congresso no centro. Nesses galpões 2, 3, 4, 5 e 6 do Porto, e no Pavilhão Cobra, onde vai ter a feira de construção. A marca do congresso foi um concurso nacional de design, ganhou o escritório Glaucio Campelo. Quem organiza é a empresa SRCom. Então, aí a indicação de como é que vão ser os equipamentos. Uma subsede, essa é uma importante conquista, uma subsede do Congresso, onde teremos exposições de países, como a Colômbia, Portugal, Espanha. Tem vários países programando eventos aqui. Teremos alguns andares do Palácio Capanema, o antigo Ministério da Educação e Cultura, a mais importante obra da arquitetura moderna brasileira e, certamente, uma das 5 mais importantes do mundo. É o primeiro edifício alto em parede de vidro do mundo, construído em 1936 por uma jovem equipe de arquitetos, ou uma equipe de jovens arquitetos, onde o mais velho tinha 36 anos, Lúcio Costa. Oscar Niemeyer com 28, Ride com 27, 6 arquitetos, Jorge Moreira, produziram a mais importante obra da arquitetura moderna. Ainda pouco conhecido, infelizmente, cujo espaço no térreo, com aqueles pilotis e a relação que estabelece com a cidade, é algo da maior emoção. Será uma das subsedes. E a segunda subsede é o Museu de Arte Moderna do Rio, obra também de primeiríssimo nível, reconhecida no mundo todo, de Afonso Eduardo Ride, inserido o museu no Parque do Flamengo, obra do paisagista Roberto Burle Marx, que é uma figura que vem crescendo no prestígio mundo afora, como a expressão máxima do paisagismo moderno. O Rio de Janeiro tem um acervo arquitetônico, paisagístico e urbanístico absolutamente invejável.
É a raríssima cidade no mundo que tem expressões como arquitetura colonial, desde o Mosteiro de São Bento, ao Conjunto de Santo Antônio, à Igreja da Glória, ao Outeiro da Glória, Art Nouveau, Art Deco, neoclássico, moderno e contemporâneo, num trecho tão pequeno, de 2 quilômetros por 1 quilômetro e pouco, e com a qualidade que tem. O Rio de Janeiro precisa ser reconhecido pela sua própria população como um testemunho mágico da cultura brasileira e universal aqui instalado. Eu espero que 2020 ajude a esse reconhecimento, porque é através do conhecimento que nós poderemos garantir o futuro da nossa cidade. Temos tudo para recuperar, desde que queiramos. Muito obrigado.